Paraíba, que nós tivemos a oportunidade de homenageá-la. E depois, 10 anos da morte da irmã Dorothy Stang, ocorrido no dia 12 de fevereiro de 2005. Então, a nossa homenagem, gostaria que os dois pronunciamentos fossem dados como lidos e publicados no meio de comunicação desta casa, inclusive na Voz do Brasil. Vossa Excelência, vamos abrir agora o grande expediente, com a palavra o nobre deputado Décio Lima, Santa Catarina. Vossa Excelência tem 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras, senhores deputados. Eu, antes de mais nada, queria dedicar esta contribuição que trago ao debate na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e também ao povo brasileiro, dedicar esta contribuição aos 15 milhões de brasileiros e de brasileiras que nestes últimos 12 anos romperam com a humilhação de viverem na escuridão, na absoluta escuridão do nosso país. Excluídos que foram da possibilidade de sequer ter um bocal de luz para poder iluminar a vida, o cotidiano da vida e os efeitos que esta ausência lhe trouxe ao longo da sua existência. Dedico, portanto, esta contribuição a esses brasileiros, cujo país se permitiu, no alcance da decisão soberana do povo brasileiro, em 2003, ungir, através do processo democrático, pela primeira vez, um presidente da República que soube trazer para a cadeira soberana do exercício da presidência da República as feridas do nosso povo. Eu queria trazer nesta tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma reflexão, portanto, do modelo que o Brasil adotou, os aspectos da economia internacional que estamos vivendo neste momento e os enfrentamentos que o país tem feito ao adotar este modelo de desenvolvimento sustentável, dos quais, nesse momento, a presidenta Dilma Rousseff é a grande protagonista. Primeiro, senhor presidente, entender o mundo. O mundo vive num processo visível de inflexão do processo econômico nas mais diversas nações, principalmente as nações hoje proeminentes e que se encontram no patamar de industrialização ou pós-industrialização. Houve uma queda vertiginosa da expansão das economias quase que todas no mundo. A economia mundial, que crescia até então, até os momentos do advento da crise internacional de 2008 e de 2009, na faixa de 4,1% na média dos PIBs, nos diversos países que comandam de forma a serem as vanguardas dos processos econômicos de industrialização e de pós-industrialização, refluíram para em torno de 2,9% na média dos PIBs e dos crescimentos. Ao mesmo tempo, nós estamos a assistir nessas economias, dos quais o Brasil se encontra, a algo que nos últimos 25 anos não havia acontecido. O Japão, a Europa, invisível estagnação dos processos econômicos, com números assustadores do ponto de vista não só do seu PIB, mas dos reflexos que são decorrentes da falta de crescimento do PIB com relação aos efeitos na vida das pessoas, com o desemprego, com o alargamento das exclusões sociais. Também, nesse aspecto, nós não podemos deixar de entender os efeitos que isso tem trazido aos processos que são globalizados na dinâmica da economia mundial, com
a queda das commodities, principalmente aquelas, no caso do Brasil, aqui produzidas substancialmente no agronegócio, a queda recente que nós passamos a sofrer com a matéria-prima do petróleo, com o descobrimento, sobretudo, do xisto lá nos Estados Unidos, e que levaram a um decréscimo na ordem de quase 60% com relação a esta matéria-prima, depositária, inclusive, e ainda continua, da esperança do povo brasileiro, sobretudo pela descoberta do pré-sal. A queda do minério de ferro, na ordem de aproximadamente 53%, com relação àquilo que vinha sendo praticado no mercado internacional. Mas não obstante estas condições, nós não podemos negar que estamos no Brasil, diferentemente do que pensam os pessimistas, vivendo aquilo que efetivamente é um marco regulatório da nossa própria história. Nós estamos aqui no Congresso Nacional, a situação e a oposição, discutindo os aspectos da economia do Brasil sem a presença do Fundo Monetário Internacional. E razão pela qual, por isto só, poderíamos dizer que nós estamos vivendo, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do modelo que o Brasil adotou a partir de 2003, de desenvolvimento sustentável, um marco regulatório da nossa própria história. Uma história que sempre foi humilhada pelos interesses internacionais. Uma história que passou por longos 450 anos submetido à exploração de tudo aquilo que aqui existiam das nossas riquezas, dirigidas que eram para as matrizes que produziram o descobrimento do Brasil, Portugal num dado momento e depois num segundo momento com a proclamação principalmente da República e a chegada de Dom João VI por parte dos ingleses com a abertura dos portos brasileiros. Momentos em que nos permitiram viver neste país um processo desesperançoso, sem que nós pudéssemos ter alternativas sequer para os aspectos da estabilidade econômica, da manutenção dos valores que são primordiais e são básicos na economia, no mundo todo e nas sociedades. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos diante de um marco regulatório da nossa própria história. Mas, para além disto, um marco regulatório também da história do nosso povo. De um povo que, nos últimos 12 anos, se permitiu romper com a humilhação da exclusão. São 36 milhões de brasileiros que saíram da linha da fome e da miséria. Brasileiros que acordavam ao amanhecer e não sabiam se ao entardecer sequer teriam um prato de comida, a condição mínima da subsistência humana. Um Brasil que se permitiu nos últimos 12 anos realizar uma verdadeira cruzada para romper com o flagelo que sempre perseguiu a gente brasileira, que é a paura e o medo pelo desemprego, o que submetia a autoestima, principalmente das categorias produtivas, a patamares de humilhação e com condições aviltantes também nas suas próprias condições de trabalho, aqueles que tinham os postos de trabalho. O Brasil que se permitiu, por todos nós, os da oposição, no debate democrático, mas, sobretudo, pelos momentos contemporâneos trazidos pelo novo debate que o Brasil passou a ter do ponto de vista da sua economia, que se permitiu com que 42 milhões de brasileiros ascendessem à classe média e que, neste dado momento, nos permite dizer que 60% da população brasileira hoje pertence à classe C, com as condições mínimas de cidadania. Um Brasil que saiu daquele retrato da falta de competição no mundo internacional, no mundo dos negócios, no mundo das economias internacionais, e passa a ser incluído hoje
como a 7ª economia do mundo e que se prenunciam para os próximos 3, 4 anos nós alcançarmos a 5ª economia do planeta com relação à aferição do Produto Interno Bruto. Este é o Brasil que vivemos, o Brasil que estamos aqui debatendo as verdadeiras questões que vão levar, com certeza, as gerações futuras a um país muito melhor, a um país que possa, com certeza, resgatar a autoestima, principalmente na esperança da construção de um modelo que está dando certo e que foi inaugurado em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um país, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que nos permite dizer aqui que convivemos nesse dado momento com uma das menores taxas de desemprego do planeta e do ciclo histórico brasileiro. Um Brasil que conseguiu, ao mesmo tempo, não obstante os aspectos e a influência da crise internacional, que levou a maior economia do mundo, como os Estados Unidos, a ficar neste grande período de 2008 até 2014 praticamente encalacrada, sem conseguir respirar o seu próprio crescimento, que sempre foi vanguarda ao longo da história contemporânea da nossa civilização. Os Estados Unidos, que somente agora conseguem ter fôlego e sair do processo de recessão. Mas aqui no Brasil, nós superamos os reflexos e os efeitos da crise internacional, preservando o emprego e a renda do povo brasileiro, que são marcas fundamentais do exercício do governo realizado e liderado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e hoje liderado pela presidenta Dilma Rousseff. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo um marco regulatório da nossa própria história. As ações, portanto, do governo federal, que iremos debater, sobretudo aqui nesta casa, que pretende reduzir o resultado primário, sobretudo do déficit primário, para combater os efeitos adversos desses choques, eles vêm no sentido de proteger a macroeconomia brasileira. E são medidas que o Brasil vem adotando ao longo desses 12 anos. É bom lembrar aqui o Plano Brasil Maior, que diminuiu os impactos da crise mundial já ali nos idos de 2009, e que nos permitiu fazer com que os tributos nos investimentos de bens de capitais, favorecendo a indústria, fossem reduzidos na ordem de 32% para 4,3%. A desoneração que nós acompanhamos dos várias cadeias produtivas, são 56 setores da indústria, o que representam 24 bilhões de impostos que foram reduzidos neste período a fim de enfrentarmos a crise internacional. É bom que nós façamos estes debates sob o ponto de vista do ajuste fiscal, lembrando as intempéries econômicas que o nosso país teve que enfrentar, e o enfrentou com galhardia, enfrentou com altivez, não se submetendo aos interesses internacionais, não indo ao mercado de crédito financeiro internacional como antes íamos com facilidades ao Fundo Monetário Internacional. Nós estamos fazendo esse debate com as nossas próprias pernas. Vamos realizar aqui o ajuste fiscal, que, como disse recentemente o ministro Joaquim Levy, foi apenas um destempero, um desacerto sazonal do processo da nossa economia, mas não coloca os valores estruturantes, não coloca em risco a geração de empregos, não coloca em risco a manutenção das diversas cadeias produtivas que são orgulho hoje do povo brasileiro e que irão alavancar ainda mais
o nosso produto interno bruto, para que nós possamos chegar o quanto antes à superação da França e da Alemanha do ponto de vista do PIB e nos colocarmos na quinta economia do mundo. É importante aqui dizer aos meus queridos colegas, deputados e deputadas, de que a grande conquista que nós tivemos em 2004, talvez, 2014, aliás, talvez não seja o PIB elevado, talvez não sejam essas marcas comuns dos processos econômicos e que são desenhadas pela mídia, mas a grande marca que nós temos aqui, que nos orgulhar enquanto brasileiros, oposição em situação, é que nós saímos, o Brasil saiu definitivamente do mapa da fome e da miséria. De acordo com o Atlas Brasil 2013, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil se encontra na faixa de alto desenvolvimento humano. 98,3% da população brasileira teve acesso a alimentos e segurança alimentar no ano de 2014. E nós não podemos desconsiderar esses aspectos, até sob o ponto de vista da nossa formação enquanto brasileiros, enquanto um povo solidário, enquanto um povo que quer ver o bem do seu semelhante, enquanto um povo que fica sempre indignado ao vivermos acompanhados ao longo da nossa história com mazelas que nos torturavam na alma e que nos deixavam envergonhados dentro do cenário do mundo todo. Portanto, esse é o Brasil que nós estamos vivendo nesse exato momento. Um Brasil que precisa se exaltar do ponto de vista do otimismo que nós, o povo brasileiro, precisamos cada vez mais alimentar e oxigenar os nossos corações. Eu ouvi, senhores deputados, de alguns empresários no Brasil dizerem de que há uma crise colocada no processo econômico. E eu indagava aos empresários, essa crise é decorrente já da inadimplência dos setores que absorvem aquilo que é produzido no nosso país? Não. Há uma crise no nosso país do ponto de vista econômico, que ela é provocada pelo pessimismo, pela geração de insegurança, pelas vezes equivocadamente traduzida pelas mídias de massa, como se aqui estivesse estabelecido o caos do processo econômico. E isso faz mal para todo mundo, faz mal principalmente para a nacionalidade brasileira, que nunca se debruçou, nunca se curvou diante das adversidades que nós já conseguimos superar ao longo da nossa história. Por isso, nós não podemos trabalhar com uma agenda negativa do ponto de vista da construção deste modelo republicano em que nós, a nossa geração, somos signatários. Seria importante, talvez, puxar um pouquinho na memória de nós que já vivemos alguns momentos de perplexidades no nosso país. Como era a educação para os pobres há 10, 15 anos atrás? E para aqui não ser sectário do ponto de vista da abordagem de períodos dos governos anteriores e com relação ao futuro presente que nós estamos vivendo, aí expressa o sucesso do ProUni, que permitiu os filhos dos operários pela primeira vez entrarem nas universidades brasileiras. Aí está o sucesso do FIES, de instrumentos capazes e indutores do desenvolvimento humano no nosso país. Aí estão os processos que têm permitido a qualificação da mão de obra do nosso povo e da nossa gente, com os resultados extraordinariamente positivos com relação à qualificação humana dirigida ao trabalho que o Pronatec leva à simbologia destes processos de inclusão a milhões e milhões de jovens brasileiros que hoje adentram no mercado de trabalho numa condição valorizada como profissionais no exercício de suas profissões. Talvez seria aqui importante exaltar que neste período nós estamos vivendo muito melhor
o povo brasileiro dos padrões que nós vivíamos há algum tempo atrás, do ponto de vista do acesso à educação, do ponto de vista do acesso à saúde, nos municípios, nas comunidades aonde nós vivemos, que se refletem em números, cuja lógica está aqui comprovada. A sobrevida do povo brasileiro nos últimos 10 anos saiu dos patamares de 71,3 anos da média brasileira para 74,9, o que significa uma melhoria da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Não é possível que nós não venhamos a olhar os números pertinentes à questão da distribuição da renda no nosso país, não enxergarmos o que era a expressão do salário mínimo. Não é que o salário mínimo seja detentor dos instrumentos capazes de levar sozinhas as pessoas à cidadania, mas é um reflexo do ponto de vista de nós identificarmos a efetiva distribuição da riqueza no nosso país. Houve um aumento do salário mínimo neste período, aumento real na ordem de 70% do ponto de vista do ganho do salário mínimo. E isso refletiu profundamente na distribuição da riqueza, da renda do povo brasileiro, e com isso aumentou esta condição do índice de desenvolvimento humano da sociedade brasileira, dos filhos dos brasileiros e dos trabalhadores brasileiros. Não é possível que nós não venhamos a olhar os benefícios da nossa previdência social, neste momento comandada pelo ministro Gabas, com 30 milhões de realização de benefícios destinados àqueles que foram para a inatividade e que se aposentaram depois de terem arduamente construído este legado maravilhoso que é o Brasil contemporâneo. Eu, com muita honra, concedo a parte ao nobre deputado Luiz Couto. Deputado Décio Lima, parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência faz hoje pronunciamento contundente, consistente e profundo. Vossa Excelência coloca a realidade desse país a partir do governo Lula, segundo mandato, agora o mandato da presidente Dilma, e nós vamos continuar avançando cada vez mais. E Vossa Excelência lembra a questão da educação, a interiorização das universidades federais, e com certeza nós teremos toda a energia para continuarmos esta caminhada, fazendo com que aquilo que o presidente Lula dizia, eu quero fazer desse país um país diferente, com o povo vivendo de forma decente, está sendo realizado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Couto. Fico lisonjeado com a parte que Vossa Excelência me dá e com as ilustrações que só tem a acrescentar esta exaltação deste brasileiro que aqui se utiliza da tribuna da Câmara dos Deputados. Com muita honra eu ouço o nosso ex-senador Heráclito Fortes. Deputado Décio Lima, eu ouvi com muita atenção o discurso de Vossa Excelência, um discurso fanista, defendendo um governo que acredita. Eu acho que Vossa Excelência presta, nessa tarde, um grande serviço ao seu partido e ao seu governo. No momento em que este governo, para a opinião pública, está com a credibilidade na altura do volume morto. Quem diz não sou eu. Se Vossa Excelência pegar a imprensa hoje, o otimista para o governo que Vossa Excelência defende e para o seu partido, está de parabéns. O fato de não concordar não significa que nós não venhamos participar desse debate, porque eu acho que é exatamente dessa troca de opiniões que nós poderemos construir uma argamassa forte para o fortalecimento da democracia brasileira. E esta democracia independe de quem esteja no poder, independe de quem governe, mas ela faz bem ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Heráclito Fortes. De Vossa Excelência não poderia esperar outra opinião pelo que Vossa Excelência representa dentre a pluralidade democrática do nosso país. Meu discurso não é nada ufanista, eu quero oferecer a Vossa Excelência, de forma muito humilde, uma obra de Voltaire, chamado Cândido Otimismo, que não obstante todas as adversidades do mundo, aquele personagem não perde o otimismo. Eu jamais
irei nessa esteira de perder o otimismo com o meu país, com o meu Brasil, para muito além das questões que estão colocadas. Vossa Excelência poderia trazer aqui no debate conosco os dados do governo que Vossa Excelência pertenceu, para que a gente pudesse fazer comparações que Vossa Excelência defendeu no passado recente, para que nós talvez pudéssemos fazer comparações, né? Vossa Excelência fala em crise. O governo do Fernando Henrique Cardoso, que Vossa Excelência muito bem defendeu com a sua eloquência, realizou naquele período de 8 anos 48 operações da Polícia Federal, e eu sei o que Vossa Excelência está se referindo. No período do presidente Lula e da presidenta Dilma, são 2.226 operações da Polícia Federal para debelar a corrupção. Mas vai ver que a corrupção cresceu muito, né? A corrupção cresceu muito, Vossa Excelência cresceu porque há mais não é que cresceu, Vossa Excelência, não é que a corrupção cresceu, é que antes era debaixo do tapete, deputado Heráclito Fortes. Antigamente não se apuravam, tinham 300 delegados da Polícia Federal naquela época e o ministro da época dizia: vou manter os 300 porque eu os controlo. O efetivo da Polícia Federal entre agentes e delegados chega a 17 mil e de forma deliberada estão aí para cumprir a sua atividade de colocar os corruptos na cadeia, doe a quem doer. Agora, o que não tem para comparar é o modelo, porque nesta época era o desemprego, nesta época eram os juros baixos, nesta época o pobre estava condenado a morrer pobre, e isso é uma página virada da história do nosso país. Esse Brasil, sim, este Brasil ficou para o passado, deputado Heráclito Fortes. Esse país, essa história não volta mais. Quando se fala em fazer esse debate, a oposição se nega, mas nós estamos aqui para fazer esse debate. Eu gostaria de dar mais a parte a Vossa Excelência, mas quero, Vossa Excelência, como homem democrático que eu queria que Vossa Excelência compreendesse que a exiguidade do tempo mandado para encerrar, mas vou continuar neste plenário nos próximos 4 anos debatendo com Vossa Excelência. Um grande abraço. Com a palavra, o ilustre deputado Luiz Carlos Rauli, PSDB Paraná. Senhor presidente José Rocha, senhoras e senhores parlamentares, finalmente faço o meu grande expediente. Estava aguardando há anos esta oportunidade de falar um pouco sobre o meu Brasil, o nosso Brasil. A nossa pátria querida, amada, o Brasil.